Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, a igreja que se reúne aí na sua casa. Muito obrigado por me dar a honra e o privilégio de adentrar a sua casa e nós ouvirmos as palavras do Evangelho da Graça de Deus. Muito bem-vindo ao canal Igreja em Espírito e em Verdade. Eu sou o seu irmão Geraldo Moraes, não sou o teu pastor, sou teu irmão em Cristo. Nos reunimos todos os dias, de segunda a sábado, aqui às 20 horas, nesta live maravilhosa, para tratarmos de assunto do Evangelho da Graça de Deus. Enquanto eu vou falando com você, deixa eu só colocar o mudo aqui no meu telefone, porque é muito contato e os abençoados entram direto aqui. Bom, desde já quero agradecer o carinho de todos. Indicamos hoje mais um canal, né? Cristo, a essência da graça, uma jovem que está lá falando do Evangelho. Depois entre lá, verifique e se gostar, se inscreva e toque o sininho para que você possa ter mais conteúdo. Nós estamos no intuito de fazer, divulgar os canais que pregam a graça de Deus. Eu abro sempre oportunidade, indico, vejo, falo, compartilho, me inscrevo. Hoje de manhã eu estava lá assistindo o canal Graça Pura do André Pimentel. André Pimentel disse algo que eu aprendi, claro, aprendi em toda a sua ministração, me alimentei muito da palavra ministrada pelo André. E o André disse algo que eu vou costumar a usar agora, sempre que eu lembrar. Ele disse: o nosso canal Graça Pura não é para instigar a sua carne, é para alimentar o seu espírito. Gostei muito, André. Meu abraço, meu respeito, meu carinho. Eu estou lá sempre ligado, fazendo uns comentários, não é isso? Também acabei de ouvir ainda há pouco o canal do nosso irmão Elson de Jesus e nós estamos aí. Tem um irmão também que eu tenho me alimentado muito no canal dele, é o Levi Salles. Depois eu vou procurar saber o link com o Levi. Se estiver me assistindo, Levi, depois entre em contato comigo. Nós queremos colocar uma pregação sua aqui no nosso canal, se você autorizar. Nosso desejo é fazer crescer a graça de Deus nessa união. Não estamos competindo com ninguém. Os irmãos que pregam como eu prego igual o irmão igual a mim, nessa unidade. Ninguém vai pregar igual, mas nós queremos fortalecer a graça de Deus e enfraquecer o sistema. Cada um no seu quadrado, cada um da sua forma. Um tem ali um jeito, outro tem o outro, tu fala isso, fala aquilo, mas é a união, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o meu desejo em Cristo. Se você tem um canal, nos assiste. Se você tem um canal que prega o Evangelho da Graça de Deus, entre em contato comigo. Nós vamos ajudar a crescer o seu canal, nós vamos divulgar, vou divulgar com os irmãos que se reúnem aqui, para os irmãos entrarem, dar uma força, compartilhar o seu canal, e aquilo que eu não consigo atingir com a minha forma, você consegue. Aquilo que o Elcio não consegue atingir com a forma dele, a nossa irmã Vani consegue. Aquilo que a Vani não consegue, o Levi consegue. E assim nós vamos aí nesse cinturão da graça de Deus, tirando as pessoas do sistema. Esse é o nosso intuito. Uma outra coisa que eu quero deixar claro, aquele telefone dos vídeos, que é para enviar os vídeos de testemunho, eu não tenho acesso. É uma outra pessoa que toma conta dele. O meu telefone está aí no YouTube. Se você tem desejo de somar conosco, de entrar em contato, eu não atendo ligação. Eu não posso atender ligação. O contato do meu telefone é via WhatsApp, tá bom? Então, o meu contato pessoal para atender você sempre que eu puder, talvez tirar uma dúvida ou qualquer outra coisa que você queira se relacionar comigo, anote aí. O DDD é 21 970 36 46 18.
O outro telefone, que eu nem sei o nome, número de cabeça, é apenas para enviar vídeos para testemunho, que nós queremos dar continuação semana que vem, se você enviar o vídeo. Tá bom? Vamos ao tema? Jesus de Nazaré, a verdade que virou mentira. O sistema religioso doutrinal, e eu já disse aqui por diversas vezes, quer que o povo aceite a Jesus. Isso é estratégia de marketing. Quer que o povo aceite a Jesus. Mas eles mesmos não aceitam a palavra dele. Tanto é verdade que a temática e a homilia, a liturgia de uma igreja evangélica está toda ela pautada na lei de Moisés. E para não dizer que eles estão na lei de Moisés, eles se utilizam do véu chamado Jesus de Nazaré. Então, antes de entrar neste assunto do que era o véu, do que era Jesus, eu quero me utilizar de um texto de Paulo, em Romanos, capítulo de número 1, versículo 25, eu acredito que já está na tela, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O contexto desta fala de Paulo começa em Romanos 1,18, em que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Significa que o contexto desta frase aqui é que esses homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, na verdade eram filhos da perdição, impiedade e perversidade. Então, sobre a vida do filho da perdição, diz o contexto, diz o capítulo Romanos 1,18, que o que se manifesta sobre esses homens são iras de Deus, porque eles cometem perversidade e impiedade. É o contrário do que acontece com os filhos da bênção, os filhos de Deus. Sobre os filhos de Deus não se manifesta a ira, mas disciplina, correção e açoite. Então, Paulo vem no relato sobre a impiedade e perversão e chega no versículo 25, diz que esses homens aqui, que cometem impiedade e perversão e que sobre a vida deles são passíveis de condenação, de castigo, de ira, diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Leia: adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então eu quero me utilizar e vou me utilizar desse texto para trazer a minha fala, a minha homilia, a baila, para os senhores entenderem que esta frase pode ser aplicada também no sistema religioso, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E numa falsidade religiosa, numa desonestidade teológica, numa defesa denominacional, num orgulho de cargos eclesiásticos, eles impediram que a verdade de Deus fosse enxergada pelos filhos de Deus, colocando sobre eles um véu doutrinal. Então, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Jesus de Nazaré é tido pelo sistema religioso como um falso. Ora, Jesus disse algo e eles deturparam, mudaram o sentido da palavra. Israel está completando hoje 73 anos. O Israel, não o Israel de Deus. O Israel de Deus, ele fez de um só povo. A Israel é espiritual. A nova Jerusalém, adornada, desceu do céu.
Mas a Israel que está aí é um produto da ONU. 13 de maio, ou 14 de maio, se não me falha, de 1948, ela foi constituída nação depois de andar dispersa. Os futuristas dizem que entre 14 de maio começa o período da grande tribulação e Jesus virá. Só que isto não é uma verdade quando se examina à luz do Evangelho. Porque a palavra Jesus de Nazaré não disse nada disso. E numa falsidade teológica, eles dizem que a figueira vai florescer depois desses 73 anos. Não há um respaldo teológico para esta loucura, para este delírio do sistema religioso. Então, Jesus de Nazaré, diante da teologia evangélica, ele é tido como um falso. Eles veem Jesus como alguém que delira nas suas afirmações. Então, olha o que diz Mateus, capítulo 16, versículo de número 26. Leia comigo, por favor, as palavras de Jesus de Nazaré, que a igreja evangélica serve. Nós, o povo da graça de Deus, servimos ao Cristo ressuscitado, que teve a sua manifestação entregue a Deus, entende esse mistério profundo, e que Deus agora, Ele mesmo está em nós, governando a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a manifestação já foi entregue quando o último inimigo foi vencido. O apóstolo Paulo disse aos seus contemporâneos, ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. Claro que quem pega isto de forma literal pensa que é a morte biológica. Se fosse a morte biológica, quantos irmãos já morreram? Mas era a morte adeana, que prendia os irmãos que viviam no primeiro século sobre o poder da morte. E ela foi vencida em 70 DC, quando o Filho do Homem fez o requerimento dos espíritos que estavam em prisão. Então leia o que diz Mateus, capítulo 16, versículo de número 26, são palavras de Jesus de Nazaré. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Versículo de número 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Pode parar isso aqui. Essas frases são de Geraldo ou são de Jesus de Nazaré? De Jesus de Nazaré. Quem era o Filho do Homem citado por ele? Era o codinome de Jesus de Nazaré. O Filho do Homem se reportava a Jesus de Nazaré. Agora veja com detalhe o que está escrito aqui e que a igreja evangélica não aceita. É por isso que o tema Jesus de verdade, o que era verdade, passou a ser mentira. A igreja evangélica não aceita esse texto. Leia comigo. Há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Para e pense. Os gentios têm obras? Não. Quem é que tinha obras? Não eram os judeus? Então, os judeus é que esperavam esta manifestação, não nós. As obras dos gentios, elas foram preparadas por Deus mesmo de antemão, são obras preparadas de antemão, está registrado em Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Então ele diz no versículo de número 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ora,
Como é que pode se afirmar a larga escala de gritos que Jesus ainda vai voltar se esses homens aqui não estão mais vivos? Ora, se eu digo que Jesus vai voltar e esses homens não estão vivos, eu faço da verdade falada por ele uma mentira. Porque se ele vai voltar, duas coisas aqui ficam em evidência. Ou esses homens estão vivos com mais de 2000 anos, ou Jesus é um falso profeta. Como nesses homens não podem estar vivos, o sistema afirma, gritando pelas ruas, pelas praças, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eles afirmam então que Jesus delirou quando disse isso. Você compreende o que eu quero te dizer? Que não há nenhuma possibilidade de Jesus voltar se ele era um profeta verdadeiro. Como nós, o povo da graça de Deus, entendemos que Jesus, tudo que afirmava, ele dizia, em verdade vos digo. Tudo que ele afirmava, ele falava concentrado, ele sabia do que ele estava falando. Como é que ele afirma antes da sua morte? Portanto, no seu ministério terreno ainda, entre o ano 29, 30 e 31, e eu digo isto, porque se ele morreu aos 33 anos, esta fala está antes da sua morte, o ano aqui era o ano 29, o ano 30 do primeiro século cristão. A igreja acha que esta frase está sendo falada hoje, escrita hoje, como se nós esperássemos este acontecimento e que isso estaria sendo liberado sobre esses homens. Mas não, esta fala está sendo liberada sobre os homens que viviam na época de Jesus, no seu ministério terreno. E ele afirmou, olha a frase logo no início, em verdade vos digo. Ora, então, se Jesus vai voltar, esta verdade se tornou uma mentira. Não existe nenhuma possibilidade de Jesus ter mentido quanto a isto. E o que é que os teólogos, quando são encurralados com estas verdades, o que é que eles fazem? Manipulam numa desonestidade teológica, numa falsidade religiosa, numa defesa denominacional, num orgulho do cargo eclesiástico, defendendo ideias e salários, porque são desonestos quanto à leitura aplicada do evangelho. Não tem o que se manipular, não tem outra coisa o que dizer, o texto está claro. Jesus estava dizendo aos seus ouvintes, no ano entre 29, 30, a 31, a 32, era antes de sua morte. Jesus estava afirmando a eles que as pessoas que estavam ali diante dele não iriam morrer, seriam testemunha do seu juízo que viria sobre Jerusalém. E por que é que não se esclarece esses fatos? Por quê? Porque o nome Jesus de Nazaré é um grande mercado financeiro para a religião. Jesus de Nazaré enche cofre. Só que Paulo disse que Jesus de Nazaré era um véu. Jesus de Nazaré, ele encobria. Deixe-me colocar aqui. Não, esse Jesus de Nazaré, ele era o véu da religião. Sempre foi. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Não consegui ainda, mas é rápido. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha aí. Onde foi? Hebreus 10. Calma. Hebreus, ao vivo é assim mesmo, 10, 19. Deixe-me ver. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquela carne que tinha o nome Jesus de Nazaré, era um véu, ele encobria a glória de Deus. Ali estava o que os homens conheciam como
Yahushua era o seu nome hebraico. Ali estava o que Mateus dizia, Yahushua, Yeshua, Yahushua, cada um interpreta de uma forma. Ali estava o véu. Aqui Paulo diz que aquilo era o véu. E a religião usa este véu, aquilo que desintegrou nas nuvens, aquilo que desapareceu, acabou, não era desta terra, não poderia ser enterrado nela. Não veio do céu, veio do ventre de Maria, pelo Espírito Santo, e Deus ocultou na nuvem. Grande demais para ser enterrado, assim como Deus sumiu com o profeta Moisés. E a igreja evangélica usa Jesus de Nazaré para esconder a sua teologia, dizendo ao povo que ele virá sobre as nuvens. Mas isso já aconteceu, e vir sobre as nuvens, já explicamos aqui centenas de vezes que vir sobre a nuvem era vir como juízo. A igreja está olhando para as nuvens, mas o texto que nós lemos dizia respeito a quem? Dizia respeito àquele povo. Disse no versículo de número 28, em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram aonde? Com ele. No ano 27, 28, 29, 30, 31, eu não sei a idade certa que ele falou, o tempo certo que ele falou isso, mas os irmãos que estavam lá, as pessoas que estavam lá, mas manipulam esse texto, são desonestos. E sabe por quê? Porque isto estava oculto, essa clareza estava oculto da religião. A teologia, os bacharéis em teologia nunca enxergaram isso. Isso estava oculto aí na nossa frente, na nossa mão. Nós passávamos para lá e para cá e nunca que enxergamos isso, porque eles colocaram o véu, Jesus de Nazaré. Nós estávamos esperando ele vir nas nuvens, quando isto significava juízo para os judeus. Olha essa outra frase que todos nós conhecemos perfeitamente, muito bem. Mateus 23, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Leia comigo. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teria sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Está lendo bem? Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, do Hades, da morte? Versículo 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a um matareis e crucificareis, a outro açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. A pergunta que eu faço é, de acordo com esse texto, o sangue dos profetas que foram mortos em Jerusalém iriam cair sobre quem? Sobre os religiosos da época, sobre os fariseus hipócritas. Você lê o texto. Agora pasmem, versículo de número 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Qual era a geração que ele estava falando? Não era a geração dos hipócritas que mataram os profetas? Como é que a igreja deixou passar isso, hein? Como é que se estudaram, fizeram teologia, bacharel em teologia, mestrado? Como é que se fizeram PhD, ciência da religião? Como é que o Papa estudou tantos anos? E fomos nós, com os olhos iluminados, entendemos perfeitamente que tudo isso aqui estava sendo aplicado àquela geração. Tudo isso estava sendo aplicado àquela era, àquele aion. Está claro? Então,
Se alguém diz Jesus vai voltar, está dizendo as palavras dele é uma mentira, Jesus era um falso profeta, e a igreja evangélica é que está afirmando isso quando diz que ele vai voltar, quando ele diz com a sua palavra, que diz que a volta dele era para aqueles que estavam vivos naquela época, que eles iriam vir e que o sangue iria ser caído, simbolizando o juízo sobre aquela geração e não sobre a nossa. Presente geração, ele estava apontando para a futura ou para a geração dele? Para a geração dele. E o irmão me perguntou, você tem muita coragem de dizer o contrário de todo mundo, porque o mundo inteiro espera a vinda de Jesus. O mundo inteiro o chama de mentiroso. Então, a verdade dele aqui, que era para aquela geração, se torna uma mentira, porque a igreja evangélica jogou o véu Jesus de Nazaré sobre os olhos das pessoas, impedindo que a manifestação de Jesus de Nazaré, que tinha o codinome Filho do Homem, não era para a igreja do Novo Pacto, era para os judeus e, em especial, se manifestaria em Jerusalém, que era o epicentro do juízo, aonde o templo estava como guardião, como símbolo maior da lei, e ele disse aos seus discípulos, isto aqui vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Pedro e os demais irmãos que veneravam também o templo, porque andavam sempre por lá, deve ter tido um calafrio, um temor muito grande, mas na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 17, Pedro diz aos seus ouvintes, olha lá, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, Pedro diz aos seus ouvintes, porque a ocasião de começar o juízo, o sangue dos profetas, desde Abel, que Jesus disse que viria sobre a presente geração, Pedro, então, depois de ouvir que o templo iria ruir e ali começaria o juízo, Pedro diz aos seus ouvintes, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 2000 anos. Claro que não. Isto é tornar uma verdade em mentira, que é o que a igreja evangélica tem feito durante anos. Pedro disse, quando escreveu esta carta, se não me falha a memória, depois os irmãos me corrigem, na Macedônia, entre o ano 66 a 68, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Quando Pedro se refere à casa de Deus, sendo um judeu legalista, Pedro menciona o que como casa de Deus? O templo em Jerusalém. O juízo começaria por onde? Pelo templo em Jerusalém. De onde Pedro tirou esta afirmação? Quando no Monte das Oliveiras perguntou a Jesus de Nazaré, qual será o sinal da tua vinda? Como se sucederá? Quais são os sinais? Jesus disse, vede que ninguém vos engane, não ficará aqui pedra sobre pedra. O juízo começaria pelo templo em Jerusalém, o epicentro da justiça de Deus. A ira de Deus iria se manifestar. Deus fez isso usando o vaso da ira, o filho da perdição, e incendiou, queimou tudo, foi uma barbárie, e a igreja até hoje mente. Agora, a pergunta que eu faço aos senhores é, ou talvez alguém me pergunta, Geraldo, por que é que a igreja então não prega isso? Porque se a igreja pregar isso, ninguém vai ficar com os olhos nas nuvens enquanto ele está com a mão nos bolsos. Porque enquanto as pessoas estão com os olhos na nuvem, eles estão com a mão no bolso. Se eles esclarecerem isso, as pessoas vão entender que não faz sentido nenhum ir para uma igreja evangélica para manter a minha salvação segura sobre a ótica do medo de Jesus voltar e eu ficar. Porque em cima dessas elucubrações, eu não sei se a palavra certa é essa, me desceu um manto de cantarábia, sobre essas tramóias, sobre estas manobras,
Eu mesmo já preguei aquela famosa pregação, parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Se você for a louca, não tiver o azeite, Jesus voltar, a porta vai fechar e você vai ficar. Se Jesus voltar, você estiver no pagode, dizia o ex-bispo Geraldo, você fica. Só que tudo isto é uma mentira deslavada, uma falta de respeito com as pessoas que ouvem esses vira-latas. As pessoas estudaram teologia, estudaram. E sabe qual é a guerra deles? Porque vem um homem agora aí letrado com pouca cultura e esfrega estas verdades no focinho deles. Então tem que ter uma ira, tem que tramar contra a minha vida, tem que me perseguir 24 horas por dia, tentando calar, tentando que eu não mostre estas verdades. Mas isso ficou oculto da religião. E agora se manifesta a nós, o povo da graça de Deus. E com os olhos iluminados, nós entendemos que o Filho do Homem era uma manifestação para o povo de Israel, para os judeus. O Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja. Em 70 DC, quando ele venceu a morte, a Diana, ele entregou o reino ao Pai e Deus agora é um e em todos. Se manifesta na minha vida, na tua vida, te encorajando a acreditar nas verdades do Evangelho e não na mentira produzida pela religião. E eu vou terminar com esta expressão de Hebreus 10, 37, uma expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Você sabe há quantos anos o apóstolo Paulo escreveu isso? E a igreja fica repetindo isto aqui, aquele que vem virá e não tardará. Você sabe que eu passei outro dia no centro de Caxias, tinha um senhor dizendo, está escrito lá em Apocalipse, eis que venho sem demora. Eu chamei ele me deu um folheto, eu digo, Senhor, está escrito no Apocalipse que Jesus vem sem demora? Ele, sim, meu irmão, ele não vai demorar. Eu disse, e isto foi escrito hoje? Ele deu um estalo, me olhou. Ele não. Eu falei, quando foi escrito isto? Aí ele, num ar teológico, disse, em 95, diz os pais da igreja. Eu disse, se fosse em 95, já está demorando. Vocês estão transformando a verdade da palavra em mentira. Que se ele escreveu em 95, nós estamos em 2021. Vocês estão dizendo que a palavra é uma mentira. Porque de 95 até 2021... então tem que rasgar aquilo ali e botar, eis que vou demorar. Mas lá está escrito, eis que venho sem demora. Só que não foi escrito em 95, como diz Agostinho, como diz os primeiros chamados pais da igreja, quando Apocalipse foi escrito, Apocalipse capítulo de número 11, eu tenho tudo aqui. Não precisa fazer esforço. Olha lá. Foi-me dado, Apocalipse capítulo 11, versículo de número 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Vem cá, se Apocalipse foi escrito em 95, que santuário é esse de Deus que João está medindo, visto que o santuário a que ele se refere aqui caiu em 70? É claro que no momento dessa escrita, o santuário está de pé e João estava medindo o santuário de Deus, que era o templo lá em Jerusalém. Se ele escreve em 95, o templo já estava caído, não tinha como ele medir nada. Aí a desonestidade teológica diz o seguinte, é porque vão levantar o terceiro templo. Alô, doutores bacharéis em teologia,
O burro com a quarta série de birimbau vai ensinar vocês. Vocês podem fazer o terceiro, o quarto, o quinto tempo. Como Israel foi feito uma nação. Para Deus, a Israel de Deus já foi feita quando ele tirou a transgressão dos judeus e trouxe os gentios. Disse a revelação de Paulo à igreja de Éfeso que dos dois ele fez um só, derrubando a parede de separação. A Israel de Deus é espiritual. A Jerusalém é a celestial. Pregou Paulo aos Gálatas, prega Geraldo aos doutores bacharéis nesta noite. Então não tem nada a ver com isso. O templo de Deus não são os templos construídos em Belém do Pará, o templo lá em Brás, e pode se levantar qualquer outro nesta terra. O templo de Deus, a habitação de Deus, é o espírito onde Deus habita dentro do ser humano, dentro dos filhos dele. Não tem nada a ver com parede nem com templo. Então disse aqui, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Pode ser eu, esse santuário? Não, ninguém adora em mim. Ui, cruzes. Ui, que alguém vai adorar em mim? Versículo de número 2, olha aí. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças o lado de fora, o átrio exterior, porque foi ele dado aos gentios, ao Império Romano. Estes, o Império Romano, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A cidade santa que ele se refere aqui seria onde? Em Jerusalém. Mas a desonestidade teológica, jamais iriam esperar que um povo humilde ia se levantar num tempo determinado por Deus para desmascarar esta corja que nos enganaram a vida inteira, colocando os olhos nas nuvens, enquanto a mão deles ficava na nossa carteira. E que lindo e que bonito. Transformaram a verdade de Deus em mentira, mas com ousadia e temor de Deus, nós estamos desmistificando. Dia após dia, novos canais surgem com este entendimento, com este vigor autêntico do Espírito, para mostrar que nós não chamamos Jesus de mentiroso. Jesus, nos dias de sua carne, era um véu. Ele encobria sua verdadeira identidade. Paulo disse, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos imputou o ministério da reconciliação. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Nós não chamamos de mentiroso. A sua obra foi perfeita. Ele disse que viria e veio. Ele disse que iria julgar e julgou. Ele disse que o sangue iria cair sobre eles e caiu mesmo. E nós estamos hoje aqui dizendo que isto virou história, está no pretérito e que nós, como igreja de Cristo, estamos reinando em vida e em perfeita vitória a nível espiritual. Enquanto estivermos nesta terra, vamos ter aflições, tribulação, mas nós temos bom ânimo, porque estamos aqui cumprindo tabernáculo. E sabemos quando este tabernáculo terrestre se desfizer. Disse Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Tem tudo aqui, um arsenal aqui para eles. Pode ficar tranquilo aí. Disse Paulo, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, esta natureza humana, ela se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, ela é eterna nos céus. É isso que te aguarda, a tua verdadeira habitação, a tua verdadeira morada. Estamos aqui cumprindo o protocolo, aprendendo um com os outros, que não devemos olhar o nosso irmão segundo a sua natureza, devemos amar e respeitar a esfera de ação de cada um. E enquanto vivermos nesta carne, temos que viver sobre o temor do Espírito Santo. Jesus de Nazaré, a verdade
que se tornou mentira na religião. Mas no povo da graça de Deus, nós afirmamos, ele foi verdadeiro em tudo que disse e em nós o seu Espírito reina e vive eternamente. Um grande e caloroso abraço. Amanhã, 11h40, estou de volta. De manhã não tem confissão de fé, mas segunda-feira estamos de volta. Receba um grande e caloroso abraço do seu irmão Geraldo Moraes. Assim é, melhor noite. Birimbau neles.